tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, sábio amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, sábio amor. Boa noite, irmãos. Bom estarmos na casa do Senhor mais uma vez para celebrarmos o Senhor. E você é muito bem-vindo neste lugar, que é a casa do nosso Pai, casa do nosso Deus. Você que nos visita, fique bem à vontade entre nós. É um prazer recebê-lo. Nós vamos cultuar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos começar lendo um trechinho de um salmo tão lindo. Convido você a se colocar em pé. Vamos recitar alguns versículos do Salmo 46. Vamos ler juntos a palavra do Senhor e que você leia não só como um recitativo, mas que essa palavra seja verdade para você. Quem é o nosso Deus? Vamos ler juntos?
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Amém. Podemos nos aquietar nele. A palavra do Senhor é viva, é eficaz, ela fala conosco todos os dias. Podemos nos alegrar e não nos abalaremos na fortaleza que é Cristo Jesus. Vamos adorar. Todo tempo, meu socorro.
Graças a paz, irmãos. Amém? Irmãos, eu quero dar uma palavra à igreja presente aqui. Que extraordinário olhar olhos nos olhos. E também para a igreja que está de forma online. A igreja que agora é compartilhada e recompartilhada em tantas partes da nossa cidade, em tantas partes de outras cidades e até, como a gente já teve relatos, em outros países. Então, depois dessa palavra, eu preciso realmente sair. Não estava previsto eu vir hoje aqui. Estou aqui por um motivo justo, por um motivo importante na vida da igreja. E eu queria dizer de antemão para os irmãos, nós somos uma igreja batista e bíblica, amém? Nós prezamos pelos princípios bíblicos. Meus irmãos, em 150 anos de história, a igreja batista, ela mudou e muda a sua liturgia de culto conforme, inclusive, a localidade. O culto nosso é essencialmente diferente de um culto, sabe, nos ribeirinhos, onde a igreja me proporcionou estar, onde no sertão, onde a carreta missionária vai passar. Liturgias mudam, mas os princípios bíblicos não mudam jamais e não poderiam mudar. O dia que, sabe, a liderança da igreja, o dia que acontecer o movimento da igreja de abandonar os princípios bíblicos, irmãos, tem alguma coisa errada. Então eu queria auxiliar os irmãos, fortalecer os irmãos nesse período que nós estamos vivendo. Estou na função de pastor interino. Hoje a gente tem mais uma vez o pastor Rogério, que ficará conosco até o outro domingo. Já ele tem a palavra. Mas, meus irmãos, igreja tem a sua identidade. E precisa a sua identidade estar alinhada com princípios bíblicos. E é o caso do Jardim Santíssimo. Quando eu falo isso, falo ligando algumas celebrações que nós tivemos no domingo e como foi rico, como foi importante. Por exemplo, não pelo valor, posso revelar aqui, porque foi revelado no domingo 10.265 enviados já essa semana para a Junta de Missões Nacionais. Que bênção! Ter meninos da Cristolândia aqui contando testemunho impactante. E eu quero, não sendo redundante, testemunhar de que um deles, após a minha fala, pastor, e eu soube isso essa semana, eu preciso ser acompanhado. Na verdade, na sexta-feira já vou estar na Cristolândia, porque eu quero entender a história dele. A gente celebra muito, irmãos. Então, como membros dessa igreja, e não importa se você tem 5 anos, se você tem 10 anos, 40, não importa. O importante é nós conservarmos os princípios bíblicos e dele não abrir mão. Liturgia de culto muda sim em algum aspecto. É diferente o culto, talvez, da igreja ao lado, da outra igreja no outro bairro, mas nós não podemos abrir mão dos princípios bíblicos. Celebro também com os irmãos, não somente a oferta de missões alcançadas, mas celebro a bênção de, no domingo, a gente que vem, sabe, se preparar com o evento da igreja que precisa gerar salvação, louvor, adoração, e a gente ter a igreja unida nesse propósito. É almoço pró, conferência transbordada. Então esteja junto, igreja é isso, estar junto. E como nós sentimos falta, especificamente em 2020, de estar juntos. É louco demais, irmãos, isso é louco, difícil demais para todos nós. Então, esteja presente, ajude, colabore, seja servo e servo do Senhor. Alinhado a isso, desde já eu faço uma convocação para 30 de outubro. Os meninos, nossos meninos, estarão aqui à frente, estarão nas ruas próximas, fazendo a segunda edição do projeto Esperança. Levando palavras, sabe? Dando ali um álcool gel, uma coisa que pode ser simples, bobo até, mas que coisa fantástica. Mas só que tem um detalhe, o projeto não é dos meninos propriamente dito, é da igreja. Então venha, pastor, eu não tenho, sabe, saúde, não tenho como correr, as minhas pernas, igual o pastor, magrinho e tal. Mas olha só, venha. A gente bota a cadeira ali em volta e o irmão fica orando, clamando, porque ele está passando de carro e recebendo um folheto, uma mensagem bíblica. Venha, igreja é isso. É para além dessas 4 paredes. É para além do que a gente acha que é só a igreja.
Então, irmãos, estamos celebrando, vamos caminhar para novembro, se Deus assim nos permitir, mas celebre muito, porque ainda que a gente seja diferente, algumas vezes ou muitas vezes, podemos discordar de uma ou outra coisa. Mais importante do que nós, do que a nossa opinião, é o reino. Amém, irmãos? É o reino. E a mensagem final nessa noite, quarta-feira, que eu não viria aqui, mas faço questão de vir, é de que nós deveríamos estar mais preocupados em gerar novas ovelhas. Que os nossos cultos, que as nossas celebrações, que qualquer atividade afim da igreja possa, sim, estar concentrada em gerar ovelhas para esse aprisco do Senhor. Para que a gente arranque pessoas que estão indo a passos largos para o inferno, que é uma realidade tão grande como o céu. Então, é a minha palavra. Eu preciso me retirar. Eu queria que a gente pudesse agora orar pela igreja. E nós repetiremos essa dinâmica ao longo. Temos repetido isso e vamos fazer de modo, sabe, como os cristãos do primeiro século, perseverando na oração, porque é necessário. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder, não nosso, de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Deus, o Senhor que é sabedor e conhecedor de todas as coisas. O Senhor que conhece a nossa mente e nosso coração. Nós te pedimos justamente que o Senhor acalme nossos corações. Nos ajude, ó Deus, a caminhar um ao lado do outro, ainda que opiniões possam ser diferentes. Porque o teu reino é muito maior. A tua causa é muito maior, é gigante em relação a nós. Então tem misericórdia de cada um de nós. E nos ajuda a aperfeiçoar e, ó Deus, melhorar em muito os nossos relacionamentos. Que, ó Deus, seja jogado por terra qualquer acusação contra esta tua igreja. Que seja jogado por terra, no nome de Jesus, qualquer vontade de Deus. Mas que, ó Deus, a partir de cada um de nós, a partir da liderança, diáconos, ó Deus, líderes de ministério, de comissões, membros de um modo geral, todos nós sejamos fortalecidos e, ó Deus, que olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. Te pedimos isso, Deus. Clamamos assim, e que o novo obreiro que o Senhor tem preparado, que o Senhor possa revelar à tua igreja. E no tempo que já se aproxima, de modo espiritual, consciente, o Senhor possa nos abençoar, nos dando um pastor segundo o teu coração e não segundo a nossa vontade. Oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós cantaremos a canção. Depois, pastor Rogério de Resende, pastor da Igreja Batista Penha Circular, tem a palavra. Nós já temos orado pela sua vida, assim também como os outros candidatos. O pastor Rogério assume, ora por dízimos e ofertas, consagramos ao Senhor e ele tem a palavra. Celebremos ao Senhor, irmãos. Nessa hora nós temos a liberdade, como Igreja Batista Bíblica, de que sim, adoramos o Senhor através daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, porque na verdade não nos pertence, pertence ao Senhor. Amém? Vamos celebrar. Sempre te
pastor mestre, cederamos o pastor Rogério para orar, nos conduzir na meditação da palavra. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai bendito, estamos alegres por estarmos em Tua casa nesta quarta-feira, meio de semana, Pai. Quando podemos então nos encontrarmos e nos unirmos em Tua presença para a oração, para a adoração e para compartilhar Tua palavra. Pedimos a Deus o Teu perdão por nossos pecados. Pedimos também, Senhor, que Tu recebas nossos dízimos e ofertas em Teu altar e, sobretudo, receba as nossas vidas, porque aqui estamos como ofertas vivas diante do Senhor. Abençoe o Teu povo nesta noite, abençoe a Tua igreja nesta noite, abençoe cada família aqui representada, e cada família da Tua igreja, ó Pai, que nunca falte a Tua provisão, a Tua bênção, que os recursos sejam multiplicados, que a Tua igreja receba aquela prosperidade bíblica, aquela shalom, que é a ausência de toda e qualquer necessidade, para que Teu povo prospere, a Tua igreja prospere, e nós entendamos, ó Pai, que somos parceiros Teus, estamos unidos contigo no cumprimento da missão, também neste aspecto, quando entregamos nossos recursos, nossos dízimos, que são fruto de obediência e alegria, e as nossas ofertas, que, ó Pai, representam toda a nossa gratidão e a Tua abundante graça sobre nós. Então, Senhor, abençoa-nos, para que, abençoados, abençoemos cada vez mais e vejamos a Tua obra avançando para a glória do nome de Jesus e a expansão do reino de Deus nesta localidade, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Nós assim oramos, ó Pai, gratos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Louvado seja Deus. Que bom me reencontrar com você, meu amado, minha amada, nesta noite de quarta-feira. E eu quero que você, nesta noite, reflita comigo sobre a palavra do Senhor. Peço que você abra a tua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Atos capítulo 12, nós estamos em uma noite de oração. Eu quero pensar sobre o tema surpreendidos por um Deus que ouve as nossas orações. Surpreendidos por um Deus que ouve as nossas orações. Eu quero, tendo como base o texto que está em Atos, capítulo 12, dos versos 1 ao verso 19, do verso 1 ao verso 19, eu quero ler a palavra do Senhor com você. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero também registrar mais uma vez a presença de minha esposa comigo nesta noite e de meu amigo, irmão Anderson, que está comigo nesta noite, me acompanhando nesta doce missão que os irmãos me permitem e o Senhor me concede, que é compartilhar a palavra de Deus com vocês. Hoje meus garotos não vieram, mas também trago um abraço deles nesta quarta-feira abençoada. Vamos lá, surpreendidos por um Deus que ouve as nossas orações. O versículo 1 do capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos nos diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo,
Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Versículo 9. Então, saindo, o seguia, não sabendo que o era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante, o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles então disseram: estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Verso 18, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Até aqui, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe na leitura de sua palavra. Amém? Surpreendidos por um Deus que ouve a nossa oração. Esse tema parece um paradoxo, uma incoerência, porque, a priori, quando eu oro e quando você ora, nós estamos crendo, estamos certos de que o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor ouve nossas súplicas, o Senhor ouve nossas orações. Isto é um princípio, é um pensamento básico, mas será, meu amado e minha amada, que nós, Igreja do Senhor Jesus, será que nós cremos de fato que Deus ouve o nosso clamor, a nossa súplica, e que este Deus tem poder para manifestar a sua graça e a sua intervenção em fatos e realidades que circundam, que fazem parte da nossa existência, da nossa caminhada? Nós estamos aqui, após o segundo bloco dos Atos dos Apóstolos. A esta altura já vimos a conversão de Saulo, a esta altura já vimos a instituição dos diáconos, a esta altura já vimos o martírio de Estevão, a esta altura, no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, nós já vimos muita coisa. Já vimos o Espírito Santo fazendo grandes proezas por meio deste grupo de irmãos, composto pelo colégio apostólico original e pelos outros discípulos que já estavam com Jesus e com a multidão que foi se unindo a eles, após Atos capítulo 2. E aqui então, meu amado e minha amada, no capítulo 12, nós vemos a igreja sendo submetida a uma grande perseguição. Herodes era um homem maligno, agressivo,
que respirava e suspirava ódio pela igreja do Senhor, ele está ouvindo, ele está vendo os sinais, ele está vendo o crescimento numérico da igreja. Talvez aquele movimento trouxesse para o seu coração inseguro, de governante ímpio, alguma ameaça. O texto nos diz, e o autor dos Atos dos Apóstolos, em minha visão, Lucas, ele começa nos contando que Tiago, um dos líderes mais proeminentes na igreja de Jerusalém, havia sido morto, martirizado por ordem de Herodes, e não satisfeito, Herodes, para fazer média com as autoridades judaicas e com os religiosos daquele momento, que odiavam a igreja, que se sentiam ameaçados pelo crescimento da igreja, ele manda o quê? Prender Pedro. Ele ataca os líderes principais daquela igreja chamada, dita primitiva. E aí então, nesta noite, eu te convido e te convidei para refletir comigo um pouco sobre o que Deus tem para nós a partir desse momento, por que não dizer dramático, perigoso, que não somente Pedro, mas a igreja do Senhor estava passando, porque o intento real de Herodes era fazer o mesmo que fizera com Tiago, fazer a Pedro. O pensamento, o objetivo inicial de Herodes era também matar, nesse momento, o apóstolo Pedro, tornando-o mais um mártir da igreja. Só que ainda não era tempo de Pedro ser martirizado, e nessa situação na qual estamos lendo aqui nessa noite, meus irmãos, Deus tinha alguns ensinamentos profundos para aquela igreja, para o seu povo e para nós nesta noite. Eu peço que você, nos próximos minutos, caminhe comigo à luz deste texto, porque o tema que eu propus a você é intencional e provocativo. Surpreendidos por um Deus que ouve a nossa oração, porque nós desde criança, irmãos, desde os primeiros momentos em nossa caminhada com Jesus, desde a classe de catecúmenos, a antiga classe de catecúmenos, eu sou desse tempo ainda, e é perigoso quando você começa a ficar, não velho, não, mas clássico, você vai ficando mais experiente um pouquinho, os cabelos ficando mais brancos, né, e bênção quando se tem cabelos. Os meus, muitos na verdade, foram embora com o tempo. Às vezes pego fotos de quando comecei no ministério e comparo-as a hoje, eu digo, Senhor, onde estão meus cabelos? Para onde eles foram? Muitos foram embora, muitos me deixaram, mas amém, graças a Deus. Cada momento da vida tem seu charme e tem a sua beleza própria, né? Assim diz minha esposa, mas que bom. E meus amados, vendo esse texto aqui, lendo esse texto com os irmãos, eu preciso muito refletir sobre algumas verdades que o Espírito Santo trouxe para mim, porque você aprendeu, como disse, na classe de catecúmenos, na classe de batismo, no discipulado inicial, que quanto mais nós queremos, desejamos caminhar com Deus, conhecer o Senhor, conhecer o seu coração, e mais do que isto, nos tornarmos parecidos com Jesus, nós precisamos mergulhar na oração. E vivemos um tempo, meu irmão e minha irmã, que a oração tem sido encarada, entendida e ensinada de uma forma muito equivocada. Em muitos nichos evangélicos, a oração tem sido apresentada às pessoas como uma ação de apresentar a Deus uma listinha de pedidos, como se Deus fosse uma espécie de Papai Noel divino. E então, em muitos momentos, e nada errado, querido e querida, no fato de nós termos nosso livro de orações, nosso caderno de orações, e anotarmos ali nossos pedidos, e intercedermos, perseverarmos, e quando a resposta chega, anotarmos, porque este livro de orações servirá como testemunho para nós nos dias maus. Traremos à memória aquilo que pode nos trazer esperança, em dias nublados, em dias difíceis. Mas o que eu fico incomodado, o que eu fico inconformado, é quando, alguns momentos e realidades da igreja, as pessoas entendem a oração apenas como um ato de pedir a Deus aquilo que queremos. E a oração é mais do que isto. A oração é encontro.
A oração é contemplação. A oração, meus amados, é mergulharmos nos domínios do Espírito, permitirmos que o Senhor enche o nosso coração com a sua presença. Oração é, muitas vezes, falarmos pouquíssimo e aprendermos a ouvir Deus. Ouvir o Senhor falando ao nosso coração, ouvirmos o Senhor falando conosco, quando nós abrimos a palavra e lemos de forma ávida a palavra, e então o texto, sabe, o texto se torna tão real e tão vivo e tão profundo para nós, porque em meio à oração, em meio à devoção pessoal, Deus fala conosco, e Deus, muito além de transformar realidades que nos cercam, Deus nos transforma. Deus cura o nosso coração, Deus cura as nossas emoções, e através do poder do Espírito Santo, Ele molda, Ele forja em nós o caráter de Jesus. Oração é muito mais do que apresentar uma listinha de pedidos a Deus, como se Ele fosse uma espécie de Papai Noel divino. Oração é um convite à comunhão, oração é um convite à amizade com Deus. Oração é um convite a conhecermos o Senhor, a conhecermos a glória do Senhor e andarmos com Ele, independente das circunstâncias que a vida nos traga. E eu ponho isto à guisa de informação e introdução também. E entendendo isto, meus irmãos, olhando para o texto, eu vejo Pedro. E Pedro não está em uma situação confortável. Pedro não está em um momento favorável. Pedro está preso. E a sua vida está sob ameaça de morte. E Pedro, humano como nós pensamos domingo à noite sobre um Pedro que negou Jesus, e então, à beira de Tiberíades, tem um reencontro com Cristo. Agora esse mesmo Pedro, cheio do Espírito, fortalecido pelo Senhor, líder da igreja, ele mais uma vez tem sua vida ameaçada. E como está Pedro nesse momento de prisão, de correntes e de fortes ameaças, debaixo de um poder de um tirano? Pedro está dormindo entre as escoltas. Isso é loucura, irmãos. Eu falei no início sobre paradoxos, incoerências, incongruências, mas, meus irmãos, aparentemente nós estamos diante de uma atitude incoerente de Pedro. Pedro surtou. Talvez tão deprimido, tão triste, tão tomado pelo pavor, pelo pânico, Pedro estava dormindo, mas não. Pedro tinha paz em meio à prisão. Pedro tinha a plena consciência de que não estava debaixo do poder de um tirano, mas ele estava debaixo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Pedro estava debaixo do poder do Deus Todo-Poderoso. E que, independente das ordens, decisões de Herodes, o governo estava, e ainda hoje, meus irmãos, está nas mãos do nosso Deus. Por isso, Pedro dormia como um bebê. E talvez eu fale nesta noite com pessoas que, se eu fosse perguntar, diriam: pastor, não tenho conseguido dormir. Eu tenho perdido meu sono. Sabe quando você deita na sua cama e você coloca a sua cabeça no travesseiro e você vai fritando de um lado para o outro, pensando nos boletos que estão vencidos ou vencendo, pensando nas contas, pensando nas dificuldades? Tenha paz, querido, porque estas circunstâncias, elas não determinam e não definem a tua vida está nas mãos do Senhor. Pedro dormia entre as sentinelas, debaixo de uma grande ameaça. Mas por que ele dormia? Porque ele confiava no Senhor, descansava no Senhor, a sua paz, aquela paz que Jesus deixou, aquela eirene que Jesus deixou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Aquela paz que só Jesus pode nos dar, tomava o coração de Pedro, inundava o coração de Pedro, a ponto dele dormir como um bebê.
Talvez você tenha chegado aqui já algumas noites sem dormir. Você que me ouve hoje em casa, celebra a Deus conosco, volte a dormir. Volte a descansar no Senhor, confie no Senhor, porque todo o poder está nas mãos do nosso Deus e Deus tem cuidado de nós. Nesse exato momento, quando estamos celebrando ao Senhor, Ele está cuidando da minha vida e da tua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Mas também, meu amado e minha amada, uma segunda verdade que esse texto me ensina é que Pedro dormia garantido em quê? Sim, em sua fé profunda e inabalável no Deus Todo-Poderoso. Mas Pedro também sabia que ele não estava sozinho. Como assim, pastor? Ele estava sozinho, trancado na cadeia. Mas o texto bíblico nos diz, meus irmãos, que a igreja estava unida, orando e intercedendo pela vida de Pedro. Veja o versículo 5 do capítulo 12, a parte B. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. A igreja estava unida, a igreja estava coesa e a igreja estava orando e intercedendo pelo seu irmão chamado Pedro. Pedro sabia que havia um povo, Pedro sabia que havia uma igreja orando por ele. E meus amados e minhas amadas, como é importante que a igreja esteja unida em oração. Fico feliz nessa quarta-feira quando chego aqui e vejo os irmãos reunidos, porque esta casa, sobretudo e antes de tudo, é conhecida, Jesus a rotulou assim, como casa de oração. Porque oração aponta para comunhão. Oração aponta para adoração, oração aponta para arrependimento, para quebrantamento, oração aponta para entrega, consagração, oração aponta para um coração disposto e ansioso por ter um encontro comunitário com o Deus que é a família, com o Deus que é a comunidade. E esta igreja, Igreja Batista de Jardim Santíssimo, nesta noite mostra para o Senhor que entende o valor da oração. Uma igreja que quer ser poderosa, operante, usada por Deus, precisa ser uma igreja que conhece o poder da oração. Igrejas morrem quando não oram. Meus irmãos e minhas irmãs, mediante a ameaça de Herodes e sobretudo do inferno, aquela igreja estava unida em oração. E sabe, meu querido e minha querida, quando uma igreja ora, Deus faz o impossível. Quando uma igreja ora, Deus faz o sobrenatural. Quando uma igreja ora, o Senhor cura os enfermos. Quando uma igreja ora, os ímpios, os perdidos são salvos. Quando uma igreja ora, as famílias são salvas. Mas quando uma igreja não entende o valor, a importância, a proeminência da oração em sua existência como comunidade histórica que simboliza, que representa, que encarna o reino de Deus, esta igreja abre as portas para o inferno. Uma igreja que não ora abre as portas para a carnalidade e pecado. Uma igreja que não ora, meus irmãos, abre as suas portas para o esfriamento espiritual. Nós vivemos um tempo de esfriamento espiritual, mesmo que você veja alguns templos inchados, mesmo que você veja o movimento evangélico brasileiro que ocupa espaços que antes não ocupava. Esse tempo que nós vivemos é um tempo de esfriamento espiritual. Jesus falou sobre isso, o apóstolo Paulo avisou a Timóteo sobre isso, e nós vivemos esse momento. Mas, meus irmãos, esse tempo também é um tempo de nós sermos cheios da presença de Deus, da graça de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus quer para si uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja que Ele possa usar para nesse tempo salvar a humanidade, porque a humanidade está perdida, triste, sem esperança. Capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos me ensinam que a igreja precisa orar, que você precisa orar, que eu preciso orar, que nós precisamos redescobrir, irmãos, precisamos reencontrar o prazer da oração nas madrugadas, as vigílias de oração.
Sabe, meu querido e minha querida, nós precisamos ter um reencontro, uma retomada de encontros nos quais nós apenas teremos prazer em dobrados os joelhos, clamar ao Senhor e percebermos Deus tão presente, tão intensamente presente, que a sua santidade então nos constrange e nos quebranta e nos santifica. Você entende o que eu digo nessa noite? Eu posso ouvir o teu amém? Nesta quarta-feira, você está comigo aqui? Louvado seja o Senhor. Aquela igreja orava, irmãos. Aquela igreja orava por um propósito. Senhor, livre Pedro, guarde o nosso irmão Pedro, abençoe o nosso irmão Pedro. E aí então eu começo a vislumbrar com você a terceira verdade, o terceiro ponto que eu separo nessa noite. Eu quero dizer a você que nós corremos um perigo muito grande quando oramos. Qual é o perigo? O perigo de sermos ouvidos por Deus. É um grande risco. Ouse orar. Ouse entregar as tuas lutas, porque talvez você esteja hoje cansado, esgotada, talvez até beirando a depressão, porque você tem lutado sozinho, sozinha. Não lute sozinho, não ande sozinha, não tente gerir a sua vida, porque eu e você não podemos. Eu lembro de uma canção antiga: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, porque somente um seria muito para ti. E quantas vezes chegamos diante do Senhor em um culto como este, sobrecarregados pelos nossos cuidados? Entregue tudo ao Senhor. O antigo hino nos ensina isto: tudo entregarei. Entregue ao Senhor tuas lutas, entregue ao Senhor tuas dores, entregue ao Senhor teus medos, porque quando você entrega aquilo que você chama de problema, deixa de ser seu problema e se torna um problema que Deus está cuidando para você. A igreja orava por Pedro. E então qual é a terceira verdade? Deus ouviu o clamor da igreja. E alta madrugada, Pedro dormindo profundo no cárcere, sabe, a segurança multiplicada. Herodes queria garantias de que Pedro não escaparia, de que um grupo de discípulos louco não tentaria invadir a cadeia para libertar Pedro. Ledo engano, bobagem de Herodes. A igreja não precisa lutar com armas naturais, com armas humanas. As armas da igreja são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As armas da igreja são oração, jejum, adoração, comunhão, unidade. Essas são nossas armas, proclamação do Evangelho. A igreja orou e o anjo do Senhor, em alta madrugada, invade a cadeia. Glória de Deus, invade mais uma vez as cadeias úmidas, fétidas e terríveis daquele momento histórico-social, tal qual na experiência de Paulo e Silas. Mais uma vez agora a glória de Deus invade o cárcere, e onde a glória de Deus se manifesta, meu irmão e minha irmã, realidades são transformadas. E a glória de Deus se manifestou diante de Pedro e disse: Pedro, acorde. Ele ficou assim: oi, quem é? Levante-se, põe a sua capa, vem comigo. E meus irmãos, de forma sobrenatural, Pedro foi saindo nível após nível daquela prisão. Nível após nível. Nível após nível. E Pedro, em certo momento, pensou: eu estou tendo uma visão. Acho que Deus está falando comigo do que Ele irá fazer pela minha vida, ou do que Ele quer fazer pela minha vida. E Pedro foi acompanhando o anjo. E em certo momento, o grande portão de ferro se abre. Primeiro portão automático que o mundo viu. O portão se abriu diante de Pedro, diante do anjo, meus irmãos. E Pedro se vê assim na rua e vai andando, e de repente, quando não era mais necessário, o anjo do Senhor se retira, e Pedro cai em si e diz: é o Senhor, foi o Senhor, eu vivi um grande milagre. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando oramos, Deus nos ouve, e precisamos nos apegar à presença de Deus. Pedro foi juntinho com o anjo do Senhor. Pedro foi acompanhando o anjo do Senhor. Grande problema de muitos irmãos e irmãs é que Deus está dando uma direção e nós vamos teimando em seguir a direção do nosso coração.
Pedro foi caminhando com o anjo do Senhor, passo após passo, fase após fase da prisão. Pedro vê o grande portão se abrindo, Pedro chega nas ruas, eu estou livre, porque Deus me libertou. E por que Deus libertou Pedro, irmãos? Porque a igreja estava orando. Quando a igreja ora, milagres acontecem. Quando a igreja ora, quando nós oramos, nós estamos em uma posição muito suscetível a vermos o sobrenatural do Senhor. Creia nisso, meu irmão. Não perca a tua fé, não perca a tua confiança no Deus que nunca te desamparou e que nunca te desamparará. Em alguns momentos de nossa vida, nós temos a tendência de desconfiarmos de Deus. Deus esqueceu de mim. Deus me esqueceu aqui nesse cárcere. Deus não vai ouvir minha oração. Deus não está ouvindo a minha oração. Não desconfie de quem nunca te abandonou. Não desconfie de quem te trouxe até aqui. Não duvide daquele que conduziu a tua vida até este momento. E se ele foi fiel para conduzir a tua vida até este momento, ele será fiel até conduzir a tua vida até o fim da tua jornada. Ele permanecerá fiel para conduzir a tua vida até o fim da jornada e te receber na glória eterna. O Senhor está presente em nossas vidas, assim como o Senhor estava presente na vida de Pedro. Aí então eu começo a caminhar com você para o final, porque Pedro se viu livre, o milagre aconteceu, e o que ele faz? Eu vou ao encontro dos irmãos. Como é importante a unidade. Em processos de sofrimento, em processos de lutas, em processos de desafios que vivemos, como nos faz falta a unidade, a comunidade, o corpo de Cristo. Pedro liberto, qual é a primeira coisa que ele faz? Eu vou no shopping. Eu conheço pessoas, meus irmãos, que falam assim: pastor, quando eu estou estressado, estressada, eu vou ao shopping. Eu falo, para quê, meu irmão? Pastor, para dar um alívio na cabeça, né? Para aliviar a mente. Nada contra ir ao shopping, em alguns momentos é necessário, só temos que ter cuidado com o cartão, com os recursos, não é? Porque são inimigos em potencial. Tem pessoas que, quando estão estressadas, angustiadas, elas procuram outros lugares. Como os discípulos no caminho de Emaús, como vimos aqui domingo de manhã, um lugar mais tranquilo, eu quero descansar um pouco. O melhor lugar para estarmos, irmãos, quando vivemos momentos de grandes desafios e de milagres poderosos, é na presença de Deus, em unidade com os nossos irmãos. Pedro vai ao encontro dos irmãos que estavam na casa de Maria. E aqui é interessante para mim, porque esse momento gerou o tema que eu lhes trouxe. Pedro pega o postigo, aquele ferro que bate no portão e faz barulho, ele bate no portão, gente, estou aqui. Vem Rode, a serva do Senhor, membro da comunidade primitiva. E ela fica tão feliz, mas tão efusiva. Pedro está livre. E o que ela faz? Ela fecha a portinhola que dava para enxergar quem estava fora, e vai lá para dentro, e Pedro continua do lado de fora, porque Herodes estava muito feliz. Eu me lembro do salmista, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Sabe, irmãos, Deus sabe que precisamos de suas bênçãos, Deus sabe que precisamos de respostas para as nossas orações, de respostas que alegrem a nossa alma. Rod ficou muito alegre, chegou lá dentro do grupo dos irmãos que estavam fazendo o quê? Orando por Pedro. Interessante isto. Disse, gente, podemos parar de pedir por Pedro e podemos agora agradecer pelo livramento. Por quê, mulher? Porque Pedro está no portão. Ih, está louca. Olhem, meus irmãos, observem a reação da comunidade dos discípulos. Eles duvidaram. Disseram, não é possível. Rod está surtando.
Rod está louca. Mas ela insistiu, gente, é Pedro. Aí então começaram a considerar, não é Pedro, mas é o anjo que o guarda, porque nesse momento do judaísmo, essa transição para um cristianismo primitivo, eles tinham a crença popular que cada pessoa tinha um anjo responsável pelo seu cuidado pessoal. E esse anjo, ele tomava contornos faciais, ele se parecia, dentro dessa crendice popular, judaico-cristão, ele se parecia com a pessoa que ele protegia. Por isso que os irmãos disseram assim, deve ser o anjo que protege Pedro. Ou seja, se o anjo está aqui, onde está Pedro? Já foi para a glória. Foi tão difícil para a igreja entender que Deus tinha ouvido a oração e que Pedro estava livre no portão, irmãos. Você entende isto? Eles estavam orando e clamando para que Deus libertasse Pedro. Pedro libertou e eles duvidaram, não creram. Não é Pedro. Ou é loucura de Rod, ou é o anjo que guardava Pedro, porque a esta altura ele já fora martirizado. Quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa. Quando você ora, você crê realmente que Deus pode fazer aquilo pelo que você tem clamado ao Senhor? Quando você ora, você crê que Deus pode abrir portas diante da tua vida? Quando você ora, você crê realmente que Deus ainda pode salvar teu marido, a tua esposa? Quando você ora, você ainda crê de verdade que Deus pode te curar? Quando nós oramos, meus irmãos, pedindo a Deus o impossível, o sobrenatural, será que nós de verdade cremos? Ou será que nós estamos repetindo, reproduzindo um comportamento que aprendemos lá, como eu falei no início, na classe de catecúmenos, no processo de discipulado? Eu estou orando por um costume, eu estou orando porque eu aprendi que o crente tem que orar. Meu irmão, hoje o Senhor nos permite migrar de uma consciência da oração superficial, burocrática, religiosa, para uma experiência com a sua glória, com o seu poder, com a sua graça e com a sua bondade. Você precisa crer que se for da vontade dele, porque tem isto também. Aquele momento, a vontade do Senhor era liberar Pedro. Mais à frente, nós veremos Pedro sendo martirizado para a glória de Jesus. Nesse evangelho mimado que vemos no Brasil, esse evangelho chocolate, isso é absurdo. Mas, meus irmãos, nesse momento aqui, era a vontade do Senhor libertar Pedro. Ainda existiam projetos em aberto. Deus ainda queria usar Pedro. E sabe, meu querido e minha querida, nós como crentes maduros que somos, eu sei que eu estou diante de uma igreja madura, sempre que nós colocamos um pedido diante do Senhor, nós sabemos que a vontade dele será feita em detrimento da nossa, mas nós como base, como raiz, nós precisamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, para o louvor da sua glória, para a glorificação do seu nome, para testemunho do poder de Deus em nossas vidas. A igreja, irmãos, custou a entender o que Deus tinha feito. Olhe para mim nessa noite. Nós, muitas vezes, custamos a entender o que Deus está fazendo. E nós queremos colocar Deus em nossas categorias. Nós queremos mensurar Deus pelos nossos pressupostos. Mas Deus age segundo o seu poder, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade e para o louvor de sua glória. E observando tudo isto em nosso favor. Quando a igreja, então, cedeu aos apelos de Rod, no versículo 16, eles abrem a porta porque Pedro continuou batendo. E quando Pedro entra no recinto, eles ficam como?
glorificam a Deus, celebram ao Senhor? Não, o texto diz que eles ficam atônitos. Gente, por isso eu disse a você, surpreendido por um Deus que ouve as nossas orações. A história do cristianismo está repleta de homens e mulheres que serviram a multidões, que proclamaram o Evangelho a multidões, que resgataram e alimentaram órfãos, que fizeram missões mundiais, nacionais, missões urbanas, gente que viu uma comunidade pequena, que nasceu em uma casa, se multiplicando e se tornando então uma das maiores igrejas do mundo, como a igreja na Coreia. Paul Yang-cho, que recentemente foi convocado às mansões celestiais, uma das marcas da vida de Paul Yang-cho, depois de David Yang-cho, era a oração. Mas nós também temos os nossos heróis da fé, que nos ensinaram o caminho da oração. Meus irmãos, a igreja orou, buscou ao Senhor, e Deus libertou Pedro para a glória do nome de Jesus. E no verso 17 você vê Pedro testemunhando como Deus fez, e a igreja assim, boba. Gente, Deus fez isso? Sim, fez, irmãos. E nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós já lemos os Atos dos Apóstolos, nós já lemos a Palavra de Deus e sabemos o Deus a quem servimos. O Deus Todo-Poderoso, que ainda hoje tem poder e autoridade para nos surpreender, para glorificar o seu nome em nossas vidas, para mudar situações que talvez estejam hoje roubando a tua paz, roubando a tua alegria, minando a tua família. Ouse orar, creia, clame, acredite que Deus pode e Deus vai fazer o impossível, porque quando nós oramos, meus irmãos e minhas irmãs, nós corremos o sério risco de sermos ouvidos por Deus e de suas bênçãos serem derramadas sobre nossas vidas como chuva serôdia e temporã. Eu não sei se você, nessa noite, está com o coração como o meu. Eu preciso das bênçãos do Senhor. Eu preciso de respostas de Deus para a minha vida. Eu tenho em minha vida situações que ainda não foram respondidas. Eu tenho orações que eu trago em meu diário de oração que ainda não foram contempladas. Eu também tenho diante de mim situações as quais eu rotulo como impossíveis, mas eu tenho colocado tudo nas mãos do meu Deus, para que no tempo dele, segundo a vontade dele, para a glória dele, quando ele quiser, se ele quiser, e me responder, eu receba como um filho extasiado pela manifestação de sua glória, e não como um crente descrente, que ora desconfiando, que ora por costume, que ora não acreditando de verdade que Deus pode fazer o que a palavra de Deus diz que Ele pode fazer. Que nessa noite, meu irmão e minha irmã, esta palavra encontre um lugar em seu coração, e que a sua fé seja fortalecida, que seu coração seja reanimado, que esta igreja seja abençoada, e que, quem sabe, nesta noite ainda, nós fiquemos não surpresos, mas extasiados com a bênção que Deus já está derramando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta igreja, para a glória do nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Convido os irmãos da música para que se aproximem, e eu bendigo ao Senhor por esse tempo que temos passado juntos aqui. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.
culto com a voz embargada, com o nariz entupido, porque a palavra do Senhor me constrangeu hoje de forma tão profunda, porque é disso que precisamos, é da palavra do Senhor explanada no nosso coração, e ela entra com uma espada e nos divide e nos dá renovo. Glórias ao Senhor pela palavra dele revelada aos nossos corações nessa noite. A gente volte a esse texto hoje ainda, ou amanhã, e releia, e beba mais dele, e entenda mais dele, e que vivamos essa vida de oração de verdade, essa comunhão, esse bate-papo com o Senhor profundo, como fomos revelados pela sua palavra nessa noite. Quero te lembrar de algumas coisas, você já está ciente, mas é bom que você se lembre. A gente tem um almoço, então, no próximo domingo, que você vai estar retirando aqui na igreja. É domingo de sabatina, após o culto, mas as coisas vão ser preparadas direitinho, a gente vai já sair daqui com o nosso almoço. Então, você já fez aí a sua reserva, eu tenho certeza disso. A gente tem vídeo? Não, a gente tem Tarde Alegre, dia 23, para as crianças e nós que somos crianças já há muito tempo. Né, Silas? Porque o Silas já é criança já há muito tempo. Então a gente vem, Silas. Dia 23 de outubro, separe na sua agenda, 15 horas, e chame uma criança, alguém, vizinho seu, um sobrinho, e a gente vai ter um movimento aí para chamar a criançada do bairro. Vamos encher essa igreja de vida aí com as crianças e preparar para elas algo bem especial da parte do Senhor e a palavra ministrar nos corações também das crianças. Dani, vamos de vídeo. Toda essa expectativa aí desse vídeo chique que foi feito aí para os meninos, homens da igreja, dia 30, 15 para as 7 da noite, pastor Anderson, palavra especial para vocês, homens de honra, venham, você vai ser abençoado nessa noite. E eu quero encerrar esse momento de comunicação te lembrando, essas artes vão ser disponibilizadas essa semana ainda, né, gente? Amanhã. E você pode disparar, pega lá da rede social da igreja, 7 de novembro, Jonathan Bastos, Elaine Brito, o início da nossa conferência Transbordar, dia 28, André Leono, Rafael Duarte, 2 noites de celebração, de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e deixe o Senhor agir em nosso meio. Você está preparado para essas noites? Amém. Aqueça seu coração, se prepare, peça ao Senhor, crie expectativas, Senhor, o que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai falar, como vai ser essa minha entrega para o Senhor nesses dias. A igreja está se mobilizando para essas 2 noites especiais, vai ser bênção, eu tenho certeza disso. Outras coisas estão acontecendo, a gente vai liberando para a igreja aos poucos. Estamos em movimento, estamos em atividade para a glória do Senhor. Amém? Coloque-se em pé. Pastor, bênção do Senhor sobre nós. Agradecemos de novo sua presença. Sua esposa linda. Seu amigo, que já é amigo dos músicos. Eu já sei, ó, está de amizade com os músicos. Coisa boa. É a família de Deus, né? A gente se reconhece rápido. Quero agradecer ao Senhor que está nos visitando nessa noite. Que Deus te abençoe. Que você tenha se sentido muito bem no nosso meio. Que você fique sentindo à vontade aqui conosco. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Certamente a tua presença tem nos tocado nesta quarta-feira, Pai. Como nós precisamos de ti. Senhor, como nós precisamos de ti. E obrigado porque esta quarta-feira surge para nós como um lugar de refúgio, de renovo, de calmaria, para que então silenciemos a nossa alma, o mundo ao nosso redor, para ouvirmos a Ti. Pai, nesta noite leva-nos em paz, de volta aos nossos lares, às nossas famílias, leva-nos guardados, protegidos, abençoados,
livra-nos do homem mau, da bala perdida, livra-nos de um mundo que rompeu contigo, livra-nos, Pai, e que onde estivermos, nós sejamos instrumentos de salvação e de reconciliação para todo homem, toda mulher que o Senhor colocar em nosso caminho. Abençoa-nos e receba este culto como aroma suave em teu altar. E nesta noite, ó Pai, como eu... Amém. E amém. Deus te abençoe, meu querido e minha querida.